Boa noite, pessoal. Eu sou o Victor e hoje a gente vai aprender sobre direito penal, certo? A gente já teve uma primeira aula de direito penal, certo? Do semestre passado, onde a gente estudou ali sobre o caminho do crime, sobre o dolo, a culpa, as espécies de normas penais, né? Que são as normas explicativas, as normas permissivas, etc. E agora a gente vai estudar do artigo 20 ao artigo 31. Claro, tem alguns artigos lá do 70 e pouco, que vai falar sobre as medidas de segurança, mas de forma geral são dos artigos 20 ao 31, que vai aprofundar ali sobre a compreensão do indivíduo quanto à ação do crime, certo? Quando foi cometer o crime, vai ser sobre se ele acreditava estar amparado sobre alguma lei, certo? Então a gente vai ver também sobre a legítima defesa, sobre o estado de necessidade. Vamos ver ali sobre a capacidade de entendimento desse agente, certo? E quais são as situações que vão tirar esse caráter ilícito dessas ações, perfeito? Para começar, o primeiro artigo que a gente vai ver é o artigo 20 do Código Penal, que fala sobre o erro do tipo. O que é esse erro de tipo? É quando o agente realiza um ato com erro sobre algum elemento ou circunstância do fato. Então, quando ele foi lá praticar algo, crime, quando ele praticou ali a ação que é considerada ilícita, vai ter algum elemento que vai ser considerado um erro, certo? Vale ressaltar que esse elemento ele pode ser tanto uma pessoa como um objeto. Então, vamos supor que eu queria matar alguém e eu matei a pessoa errada. Ali houve um erro sobre a pessoa, perfeito? Assim como se eu queria destruir uma casa e eu erro a casa e destruo a do vizinho, ali houve um erro sobre o objeto, perfeito? Assim como se fosse um pouco mais genérico. Então vamos supor que eu não queria matar ninguém, mas sem querer eu matei. Ali vai ter um erro também, um erro essencial que a gente chama. Mas antes de entrar nas classificações, eu trouxe aqui para vocês um mapa para deixar um pouco mais explicado sobre esse artigo 20. Tá? Ele vai trazer vários conceitos que a gente precisa deixar um pouco mais organizado. A espécie de erro de tipo, ele vai ser de forma geral dividido em dois, que é o tipo essencial e o tipo acidental. Qual a diferença desses dois? Quando a gente fala de erro de tipo essencial, a gente vai falar que esse erro vai recair sobre o elemento essencial do crime. Então, justamente o exemplo que eu dei, eu vou tentar aprofundar mais um pouco sobre ele. Vamos supor que eu estou na floresta, eu vejo uma sombra e eu penso que é um javali vindo atacar minha família. Eu vou lá, tenho uma arma e atiro nesse javali, mas na verdade era uma pessoa. Como estava escuro, eu não consegui reconhecer a pessoa. Ali, eu não queria cometer esse crime, certo? E a essência do crime, que era matar a pessoa, que era um homicídio, foi um erro, perfeito? Então a gente vai falar que ele se enquadra sobre o erro do tipo essencial. Por quê? Porque havia um elemento essencial do crime e esse foi o elemento que foi criado o erro, tá bom? O segundo tipo de erro ali é o erro do tipo acidental. Então é quando o erro recai sobre algo secundário. Então vamos supor, é o exemplo mesmo que eu dei, quando eu vou tentar matar uma pessoa, mas só que sem querer eu mato outra pessoa. Ali houve um erro, mas não é um elemento central do crime, porque o elemento central do crime é matar alguém. No caso, eu queria matar alguém, a única coisa que aconteceu é que eu matei a pessoa errada. Então a gente vai falar que ele se enquadra no erro do tipo acidental, certo? Dividido esses dois tipos de erro, a gente vai primeiro no tipo essencial, que ele é dividido em dois subgrupos, perfeito? Que está no inevitável e o evitável. E o próprio nome ele já explica. O erro do tipo essencial considerado inevitável é quando ele não pode ser evitado. Então, o exemplo da noite é muito perfeito para essa classificação. Eu estou à noite, não tem ninguém que mora nessa floresta, só tem a minha família, está à noite, escuro, tem barulho parecendo um animal. Com certeza é uma coisa inevitável, que para proteger minha família eu vou atirar no animal, certo? Então ali vai excluir tanto o dolo como a culpa. Eu não tinha intenção e eu não tinha obrigação de saber, certo? De me prevenir, não foi nenhum descuido. Ali era algo inevitável. Agora, quando a gente fala de algo evitável, é quando de fato, claro, você não tem o dolo, você não tem intenção, mas você tem culpa, perfeito? Aí eu trouxe um exemplo aqui. O motorista não vê o sinal aberto e atravessa a rua. Ele poderia ter evitado, por exemplo, caso atropele alguém e matar essa pessoa, mas por um descuido, certo? Ocorreu isso, então foi algo evitável. Claro, ele não queria matar, mas aconteceu, tá bom? Então, do essencial vai ser o inevitável e o evitável. Agora, quando a gente entra aqui no erro de tipo acidental, é um pouco mais complexo, que aí você vai dividir em 4 subgrupos, certo? Quais são esses? O erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, esse aberratio ictus, como vocês pronunciam assim, mas pode falar de erro da execução, e esse aberratio criminis, que fala sobre o resultado diverso do pretendido. Vamos por parte. O erro do tipo acidental, então, é quando tem algum elemento secundário que causa aí um erro sobre esse tipo, certo? O primeiro, que é sobre o objeto, o próprio exemplo vocês já vão conseguir pegar,
Que é, por exemplo, eu queria quebrar a casa de Pedro, mas quebrou a de Paulo. Eu tinha a intenção, certo? Eu tinha o dolo de quebrar uma casa, mas eu vou lá e quebro a casa errada. Ali o que aconteceu? Eu vou responder pela casa que eu quebrei verdadeiramente, tá bom? É bem simplesinho isso daí, é bem decorado só para vocês saberem que existe. Então se eu queria quebrar uma casa X, eu quebrei a casa Y, eu vou responder por ter quebrado a casa Y, tá bom? E aí tem uma exceção muito importante que sempre é cobrada em prova. Se eu quebro a casa Y, eu queria quebrar a casa X, mas eu quebro a casa Y, e vamos supor que é um patrimônio tombado. O que acontece? Vai ter uma majorização da pena, como é que vai ser? Vai ser maior a pena? Vou ter que pagar uma indenização maior? Como é que vai funcionar? O Código Penal ele diz que quando tem, por exemplo, um patrimônio tombado, alguma coisa que eu não sabia, não tem esse aumento, tá bom? Como eu não tinha ciência disso e eu não tinha a intenção de quebrar esse patrimônio histórico, por exemplo, não vai ter essa majorização da pena, tá bom? Agora, se é uma casa normal, eu vou responder pela casa que eu quebrei, no exemplo da casa, tá bom? Então, o erro sobre objeto é isso. Pode ser num carro, pode ser num objeto, são vários outros, mas eu acho que o exemplo da casa é o mais simples. O segundo é o erro sobre a pessoa. Então, eu queria matar a pessoa X. Aí eu tô lá mirando na pessoa X, mato e descubro que era a pessoa diferente da pessoa que eu queria matar. Ali houve o erro sobre a pessoa, certo? Então, eu vou responder pelo quê? Pela pessoa que eu matei de fato ou pela pessoa que eu queria matar? Aí o Código Penal vai dizer que você vai responder pela pessoa que você queria matar. Aí é diferente dessa, por exemplo, do erro sobre objeto, que recai sobre objeto que de fato você confundiu, certo? No erro da pessoa, você vai responder pela pessoa que você queria matar. E qual a importância disso? Quando você, por exemplo, quando você não, porque eu espero que vocês nunca façam isso, mas vamos supor que o agente ele vai lá e ele quer matar uma mulher, certo? E ele vai lá e erra e acerta um homem. No caso, ele confunde a identidade e mata um homem. O que vai acontecer? Ele vai ser condenado pelo quê? Se fosse seguir a lei penal, se fosse seguir a lei penal de fato, como ele vai responder pela pessoa que ele pretendia, ele vai responder por matar a mulher. E aí pode entrar na questão de feminicídio. E aí vai aumentar a pena, certo? Então por isso que é importante. No erro sobre a pessoa, ele vai responder sobre a pessoa pretendida. Perfeito? O terceiro ali é o erro na execução. Então é quando o agente ele erra o alvo e atinge outra pessoa. Aí você vai me perguntar, Vitor, qual a diferença entre o erro sobre a pessoa e o erro na execução? É bem simples. Na verdade não é simples não, é um pouco mais teórico. Mas o erro sobre a pessoa, a gente vai dizer que é um erro que recai sobre uma confusão da identidade. Então, não foi um erro na execução em si. Mas, por exemplo, se eu queria matar uma pessoa X, eu miro nessa pessoa, é a pessoa que eu acho que é certa, eu vou lá, tiro a pessoa conforme eu estava esperando, mas depois eu descubro que a identidade não era a pessoa de fato. Ali é um erro sobre a pessoa. Agora, se quando eu vou lá atirar na pessoa, sem querer, sei lá, bate um vento, alguma coisa assim, eu atinjo outra pessoa, aí é um erro na execução. É um erro puramente teórico. Claro, prático também, mas daí é só uma diferenciação conceitual. E raramente você vai ver uma diferenciação, porque a própria resposta, né? Então eles vão responder pelo quê? É igual o erro sobre a pessoa. Vai responder pela pessoa pretendida. Mesmo que ele matou um homem, se ele pretendia matar uma mulher, pode entrar na questão de feminicídio. Entende? Então, um é sobre o erro sobre a pessoa. Então, a gente fala que confunde a identidade da vítima. O segundo é um erro na execução, onde erra o alvo de fato. Perfeito? E o quarto ali, que é o mais simples, é o aberratio criminis. Então, esse daqui a gente já viu lá, que é a questão de... Pode se enquadrar também no pré-doloso, que a gente viu na última aula. Que é quando você quer um resultado, mas ocorre outro. Certo? Então, por exemplo, eu queria quebrar um carro, botar com uma pedra no carro, mas sem querer eu acerto a cabeça da pessoa e mata a pessoa. O que vai acontecer? Você vai ser julgado por um homicídio culposo, certo? Você não tinha intenção, mas por um erro ocorreu essa alteração do que você pretendia, tá bom? Quanto aos erros, é só isso daí. Vamos para o próximo. O próximo diz, no artigo 21 do Código Penal, sobre o erro de proibição, ou também chamado de erro de ilicitude. O que isso quer dizer? Isso aqui é bem simples. É quando o agente sabe o que está fazendo, mas não sabe que isso é proibido, acreditando que sua conduta é lícita, ou seja, permitida por lei. Quais são as diferentes espécies de erro de proibição? São duas ao total, o erro de proibição direto e o erro de proibição indireto. O erro de proibição direto é aquele onde o agente desconhece a proibição legal, certo? Aí eu trouxe um exemplo aqui. A pessoa ela fuma uma substância ilícita acreditando que é permitido no Brasil. Então, vamos supor que um holandês ele chega no Brasil, começa a fumar essa substância ilícita acreditando que é verdade, que é permitido, mas na verdade não é.
o que vai acontecer? Houve um erro de proibição, certo? E aí como é que vai ser a consequência disso? Aí vem para esse segundo quadrinho aqui, que aí vai ter que ver se é algo inevitável ou algo evitável. Se for algo inevitável, se de fato o holandês não tinha como descobrir que era uma proibição, na verdade ele tinha como, mas se é algo totalmente fora da realidade, fora de questão, ali vai ter a isenção da pena. Agora, se é algo evitável, aí vai apenas reduzir a pena. Perfeito? E o segundo tipo, dentro desse erro de proibição, é o erro de proibição indireto. É quando acredita estar amparado por causa de justificação. Então, A agride B para recuperar celular roubado, acreditando que isso é legítima defesa de posse. Certo? Do mesmo modo, se houve a questão de inevitável, evitável, aí vai ser diferente no julgamento. Perfeito? Mas o primeiro é quando desconhece da proibição legal. O segundo, ele até conhece, mas ele acredita estar amparado por alguma justificação. Ok? De forma geral é isso. Eu trouxe mais coisinha aqui que o ChatGPT apresentou, mas é bem tranquilinho. Isso daqui é bem importante também, a diferença entre erro de tipo e de proibição. O erro de tipo recai sobre o quê? Sobre os fatos. O erro de proibição recai sobre a ilicitude, se vai ser considerado contrário à lei ou não. Perfeito? E aí a gente entra aqui no artigo 22 do Código Penal. O artigo 22 ele vai tratar sobre coação moral irresistível e obediência hierárquica. Isso daqui é bem simples, que eu até trouxe o artigo direto aqui para vocês lerem e entenderem já. Se o fato é cometido sobre coação irresistível ou uma estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. O que isso quer dizer? Vamos por parte. Na coação moral irresistível, vai dizer que o agente pratica um fato mediante a grave ameaça. E, consequência, exclui a culpabilidade do coagido e responde o coator. O que é preciso para que de fato seja reconhecida essa coação moral? Grave ameaça, impossibilidade de resistência e pressão psicológica irresistível. Isso daqui é bem simplesinho, como muita gente já conhece, isso daqui já entende. Se, por exemplo, estão ameaçando matar minha mãe e eu tenho que fazer um crime para que isso não ocorra, o que vai ter que acontecer? Eu vou praticar esse crime, porque houve uma grave ameaça, uma impossibilidade de resistência, não tenho o que fazer, e uma pressão psicológica. E aí vai se enquadrar nesse artigo 22. Consequentemente, vai excluir a culpabilidade do coagido, certo? Quem é que vai responder nesse caso? O coautor, aquele que está coagindo essa pessoa. E na obediência hierárquica acontece da mesma forma, claro. Tem uma coisa muito importante que não pode ser confundida, mas vamos por parte. Na obediência, o subordinado cumpre uma ordem não manifestamente ilegal. Esse manifestamente ilegal que é o importante. Por quê? Qual a diferença dessa obediência hierárquica? Quando uma pessoa superior hierarquicamente, por exemplo, no trabalho seu, expressa uma ordem para você realizar, então vamos supor que seu patrão chega lá e fala para você fazer uma ordem, você cumpre ela, mas ela é ilegal. O que o Código Penal vai estar dizendo com isso manifestamente ilegal? Essa ordem precisa ser absolutamente aparentemente legal. Ou seja, você não pode saber que aquilo é ilegal, certo? Se você souber que aquilo é ilegal e você cumprir essa ordem hierárquica do seu superior, aí não vai se enquadrar em obediência hierárquica, tá bom? Precisa ser algo que não pareça ser ilegal, ok? E aí, claro, precisa ter a relação hierárquica e o dever de obediência. De resto, tranquilinho também esse artigo 22. Artigo 23 do Código Penal, excludentes de ilicitude. E aí que entra a parte mais interessante, que geralmente é cobrado mais em prova. O que é esse excludente de ilicitude? É quando não há crime em determinados cenários, certo? Então, mesmo que esteja ocorrendo algo que está previsto em lei, se houver algumas características, alguns elementos previstos nesse artigo 23 e posteriormente aprofundados nos demais, a ilicitude vai ser considerada excluída, perfeito? Esses atos contrários à lei, ou melhor, os crimes, não vão ser considerados. E quais são esses excludentes? Ao todo são 4 que são apresentados, que é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Nesses 4, o próprio nome vocês já sabem o que é cada um, certo? Por isso, para não ficar muito longa essa aula, eu aprofundei só nos 2 primeiros, que geralmente são mais cobrados e possuem algumas coisas que são mais específicas que muita gente não sabe, tá bom? Trouxe aqui um cenário, quem não souber pode tirar um print e ler, tá bom? E no estado de necessidade, é quando a gente pratica um fato para salvar direito próprio ou alheio diante de perigo atual. Requisito: perigo atual,
uma situação inevitável, não tem uma outra solução, não provocação voluntária do perigo, proteção de direito próprio ou alheio e proporcionalidade. Exemplo, quebrar porta para fugir de incêndio. Ali você vai estar cometendo um crime de quebrar um patrimônio que não é seu, mas é um estado de necessidade. Não tem uma outra solução, é uma situação inevitável, há um perigo atual, perfeito? Então você precisa realizar aquilo. No estado de necessidade a gente vai ver que tem duas teorias diferentes. Essas teorias, pelos doutrinadores, elas são consideradas unicamente conceitual, certo? Na prática em si, quando a gente vai ver no dia a dia, assim, ambas as teorias vão meio que gerar as mesmas consequências, mas a única diferença entre uma e a outra é que uma vai excluir a licitude e a outra a culpabilidade. O que isso quer dizer? Na unitária, que é adotada pelo Brasil, eles sempre vão considerar que você não cometeu o crime. Então, mesmo que você tenha quebrado a porta, como tem esse excludente de licitude apontando desse estado de necessidade, vai ser excluída a ilicitude, ou seja, não houve crime. Na teoria diferenciadora, aí é diferente. Ele vai excluir a culpabilidade. Então, se houver esse excludente, se houver essa justificativa, não é excludente que eles usam, mas a palavra justificativa, você ainda vai ter cometido o crime, mas você vai ser perdoado, você não será punido, certo? Em ambos os casos, o agente ele não vai ter essa pena, não vai cumprir essa pena, mas em um vai excluir a ilicitude, ou seja, não vai ser considerado crime. Na segunda, vai haver crime, mas não será punido, não vai ter essa punição prevista na lei devido a uma justificativa, tá bom? Unicamente conceitual, porque na prática essas duas teorias aí vão dispor do mesmo raciocínio, tá bom? E as espécies de estados de necessidade são duas, defensivo e agressivo, que também são bem simples. O defensivo, o agente age contra quem ou o que está causando perigo. Então, por exemplo, tem um cachorro lá que está mordendo uma criança e vai matar a criança. E você vai lá e mata esse cachorro. O que acontece? Você agiu unicamente contra quem está causando esse perigo. De forma, claro, proporcional, certo? Mas você agiu contra o perigo de forma direta. Então, isso vai dizer que é defensivo. Agora, quando é o estado de necessidade agressivo, o agente sacrifica bem de uma pessoa inocente para escapar de um perigo, certo? E aí, por exemplo, você está em um prédio está num condomínio pegando fogo, precisa quebrar um carro, quebrar a janela do carro, invadir o carro para ir embora desse condomínio. Querendo ou não, você vai estar sacrificando um bem de uma pessoa terceira que não tem nada a ver, certo? Na primeira, você age diretamente contra o perigo. Na segunda, você vai utilizar de algo de um terceiro para conseguir escapar desse perigo, perfeito? Mas há a limitação. A limitação é bem simplesinha. Se a pessoa tem a obrigação jurídica de enfrentar o risco, ela não pode fugir dele alegando estado de necessidade, que aí enquadra os bombeiros, por exemplo, quando o prédio está pegando fogo. Ele não pode alegar justamente, eu não posso porque estado de necessidade. Não, ele tem uma obrigação jurídica de enfrentar o risco, tá bom? Sobre o estado de necessidade é isso que geralmente é cobrado na prova. Sobre a legítima defesa, que está no artigo 25, eu vou trazer o significado e depois a gente vai repassando tudo igual a gente passou no último do estado de necessidade. Consiste em repelir injusta agressão atual ou iminente, utilizando moderadamente os meios necessários. Requisitos: agressão injusta, atual ou iminente, proteção de direito próprio ou alheio, uso moderado dos meios necessários. Exemplo, reação contra assalto. Então, muita gente já sabe o significado. Consiste em repelir injusta agressão. Se alguém vai lá e começa a te agredir, você pode agredir de volta para tentar controlar aquela pessoa e impedir, certo, que ela continue agredindo. Assim como se uma pessoa for te matar, você pode matar a pessoa. Por quê? Porque você usou de meios necessários para a proteção de direito próprio, atual e uma agressão injusta. Perfeito? E aí vamos dizer que tem três espécies de legítima defesa, que sempre é cobrado. Legítima defesa real, que é a tradicional que a gente viu. O agente se defende de uma agressão que realmente está acontecendo ou que está de forma iminente a acontecer. Legítima defesa putativa, que é quando o agente acredita que vai ser agredido ou estar sendo agredido, mas essa agressão não existe, perfeito? Então, ele meio que vai revidar, mas nunca houve e não está ocorrendo essa afronta ao seu direito, perfeito? E o terceiro, que é a legítima defesa sucessiva, que isso daqui um pouco confunde as pessoas, que é quando o agente se defende do excesso cometido por quem estava a legítima defesa. E qual é a confusão disso aí? Vamos supor que eu vou lá e agrido uma pessoa. E essa pessoa, ela tem a legítima defesa dela e começa a me agredir de volta. Mas essa pessoa começa a me agredir de forma que vai me matar. Ou seja, houve um excesso da parte dela. Eu posso, sucessivamente, consequentemente, ter a legítima defesa sucessiva e matar essa pessoa. Por quê?
Porque, de fato, eu causei a primeira, a pessoa revidou de forma excessiva, e aí eu vou ter que revidar a revidação dela. Ficou meio confuso, mas vocês entenderam, certo? E aí, nesse caso, como é que vai acontecer? Como eu comecei, eu vou ser julgado pelos atos que eu comecei, certo? No caso, de forma dolosa. Eu tinha intenção de agredir aquela pessoa. Consequentemente, aquela pessoa me agrediu de volta. Mas aí vai ter que ver se a pessoa tinha intenção de fato ter esse excesso ou se não. Se foi algo que foi gerando automaticamente e a pessoa não tinha intenção. Se houve intenção, vai ser julgado como doloso. Se não, vai ser julgado como culposo. E aí a terceira agressão, que é essa resposta da resposta, vai ser como legítima defesa sucessiva. Perfeito? Quanto à legítima defesa, é isso que geralmente é cobrado, certo? E aí a gente entra ali no artigo 26 do Código Penal, que é muito importante, que diz sobre a inimputabilidade penal. Esse termo de inimputabilidade ou imputabilidade a gente viu na aula passada. Então, se você não viu, veja a aula passada que está bem explicadinho. Mas, de forma geral, inimputável é quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, é incapaz de entender o caráter ilícito do fato. O artigo 26 também é muito simples de entender o próprio artigo. Então, eu trouxe aqui escrito, a gente lê e depois a gente vai desbravando sobre ele. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, antes de entrar de fato sobre a inimputabilidade, que é o indivíduo ele não ter, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, a capacidade de entender o caráter ilícito, vamos ver o critério que é adotado no Brasil. Ao todo, quando a gente pega o Código Penal, quando a gente vê os doutrinadores, a gente vai ter três sistemas, três critérios adotados, que são geralmente debatidos entre eles, que é o biológico, o psicológico e o biopsicológico. De forma antecessora aqui, eu vou falar para vocês que o Brasil adota o biopsicológico, que é o quê? Que exige uma doença mental, mais a incapacidade de entendimento ou a determinação. Por quê? O biológico ele vai dizer que vai analisar apenas a doença mental. Então, se a pessoa tinha a doença mental, ponto final, vai ser considerado um inimputável. A psicológica vai analisar apenas a capacidade de entendimento ou autodeterminação. Então, se a pessoa naquele momento não tinha capacidade, vai ser considerado inimputável. Agora, a biopsicológica, que diz que precisa tanto da doença mental, ou melhor, precisa tanto da doença mental como da incapacidade de entendimento da autodeterminação. Perfeito? Por que esse elemento é importante? A gente vai ver mais pra frente que existem diversas exceções, diversos casos específicos sobre a inimputabilidade. Então, por exemplo, sobre emoção e paixão. Uma pessoa, no momento, de forma psicológica, ela, querendo ou não, às vezes vai aflorar, vai ficar emocionada e vai agir sem pensar. E, consequentemente, vai causar algum crime. São diversos casos que isso ocorre. Nesse caso, o direito ele vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Que, como foi algo psicológico momentâneo, não estamos nem aí. Por quê? Para ser considerado inimputável, precisa ser tanto biológico como psicológico. Perfeito? Então, emoção e paixão, por exemplo, não vai excluir a imputabilidade. Perfeito? Essa pessoa vai ser julgada normalmente. Certo? Esse critério é justamente para isso. Não tem mais nenhuma outra razão que a gente vai apresentar aqui para vocês. Mas, continuando aqui. Então, quando a gente vai falar de inimputabilidade, a gente vai ter que, consequentemente, ir lá para o artigo 70 e pouco, que está mais para frente. Cadê? Aqui. Calma aí. Artigo 90, perdão. Que diz sobre as medidas de segurança, que são as consequências desses inimputáveis. Então, quando eles cometem alguns crimes, eles vão ter consequências previstas em lei, que vai ser qual? Vai ser ou a internação ou o tratamento ambulatorial. Perfeito? Por quê? Como eles não têm consciência do crime, eles não podem ser justamente jogados numa prisão igual a uma pessoa normal. Não. Eles não têm culpa, certo? Eles não têm nem consciência. Então, eles não podem. Então, nesse caso, lá nos artigos 90 e pouco, vai ter as consequências mais específicas. Aqui a gente vai tratar primeiro dos semi-imputáveis, porque é o que de fato o artigo 26 vai tratar com um pouco mais de especificidade, e depois, quando estiver lá no fim da aula, nos artigos 90 e pouco, a gente volta para esse tema de inimputabilidade, tá bom? Mas quando diz sobre o semi-imputabilidade, é quando a pessoa, ela de forma parcial, tem essa capacidade, certo? Ela não é totalmente incapaz, a ponto de não conseguir ter consciência de nada, mas ela também não é totalmente capaz. Nesse caso, vai ter duas consequências que podem ocorrer. Ou vai ter a redução parcial da pena, de 1/3 a 2/3, ou terá a possibilidade da medida de segurança, onde essa pessoa vai ser internada ou vai ser acompanhada de forma ambulatorial, tá bom? Qual é a outra exceção?
Os silvícolas, o que são isso? São os indígenas que não têm contato algum com a sociedade, com as cidades, com os centros que têm essa legislação, esse contato com o direito, certo? Nesse caso, vai ser analisado o grau de integração à sociedade, ou seja, se esse indígena não tiver integração nenhuma com a sociedade, não tiver contato nenhuma com essas leis, mesmo que eles cometam crimes, por exemplo, de aqueles rituais com as crianças, de colocar a mão no formigueiro, etc., eles vão ser considerados inimputáveis, certo? Ou semi-imputáveis. Será necessária uma avaliação antropológica, vai ser necessário analisar esse grau de integração, tá bom? E a emoção e a paixão que a gente já falou. Mas depois a gente vai voltar nesse tema de inimputabilidade, que vai ser aprofundada mais para frente lá nos artigos 90 e pouco, tá bom? Continuando no artigo 27 diz sobre a minoridade penal, que aí menores de 18 anos não são penalmente inimputáveis, não tem esse caráter de pena conforme os maiores de 18 anos, certo? Consequência vai ser a aplicação do ECA. Eles não vão ser julgados conforme o Código Penal, e sim conforme o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é o critério adotado? O biológico. Aqui a gente adotou o biopsicológico, que é a doença mental e incapacidade de entendimento. Na questão da minoridade penal, a gente vai adotar unicamente o biológico, ou seja, tem menor de 18 anos, pouco importa a sua capacidade psicológica. Se é menor de 18 anos, vai ser julgado conforme o ECA. Artigo 28 diz sobre a embriaguez. A embriaguez pode ou não excluir a imputabilidade. E aí a gente vai ter que ter essas diferentes espécies para dizer se vai ser imputável ou não, certo? A primeira espécie que tem, embriaguez voluntária. O agente bebe porque quer e não exclui a imputabilidade. Ou seja, vamos supor que eu estou no bar, eu bebo, saio com o meu carro e atropelo alguém. Ali foi algo voluntário que eu assumi o risco. Ali não vai ser excluída a imputabilidade. Eu vou ser julgado normalmente, certo? Embriaguez culposa. O agente se embriaga sem cautela. Não exclui a imputabilidade também. Perfeito? Esses dois aqui, normal. Embriaguez acidental. Caso fortuito ou força maior. E aí que aí começa a ficar mais importante. Por quê? Vamos supor que no caso que eu não tinha mínima intenção ou ideia que iria acontecer. Eu estou tomando um remédio e por alguma razão esse remédio não tem nenhum efeito com bebida alcoólica. Eu bebo a bebida alcoólica e por um caso aleatório tem alguma reação inesperada. E eu fico de fato bêbado. O que vai acontecer? Se eu cometer algum crime, aí vai ser necessário ver se houve a embriaguez completa ou incompleta. Se houve a completa, exclui a imputabilidade. Por quê? Porque eu não tinha intenção e não tinha nem como prever isso. Foi uma reação inesperada. Assim como por força maior. Então vamos supor que alguém coloca algum remédio na minha bebida ou algo do tipo, a ponto de eu cometer algum crime que foi por coação ou por qualquer outro tipo que eu não tinha controle. Será necessário compreender se houve completo ou incompleta embriaguez. Se houve completo, será excluída a imputabilidade de forma completa mesmo. Incompleto, reduz a pena. Perfeito? E aí precisa analisar isso. E o último, embriaguez preordenada. O que é isso? O agente se embriaga para cometer um crime. Então ele não tem coragem de cometer um crime, ele vai lá, bebe para ficar completamente bêbado e assim criar coragem. Consequência dessa específica. Vai ter uma agravante genérica, certo? Como ele se embriagou de forma proposital, pode ter esse agravante e aumentar a pena desse indivíduo, certo? Para analisar toda essa parte de embriaguez, qual a teoria utilizada? A teoria da actio libera in causa. O que isso quer dizer? O agente responde pelo crime porque escolheu se colocar na situação que retirou a capacidade de entendimento ou controle. Ou seja, antes de fato se colocar nessa situação que tirou a sua capacidade, esse agente ele escolheu se colocar, qual foi a situação. Então, antes de se colocar, vai ser analisado. E de acordo com essa análise, vai ser considerado se vai ser tirado ou não a imputabilidade. Perfeito? Embriaguez também, artigo 28 é bem tranquilinho. Vamos para o artigo 29, concurso de pessoas. Quem concorre para o crime responde na medida de sua culpabilidade. O que é esse concurso de pessoa? É quando um crime é realizado e tem mais de uma pessoa participando e ajudando, orientando para que esse crime de fato ocorra. O que o artigo 29 vai dizer? Que esse concurso de pessoa vai responder na medida de sua culpabilidade. Então, se um agente, dentro da realização do crime, realizou um ato menor e o outro cometeu um ato maior, dentro da realização do crime em geral, cada um vai ter sua culpa, perfeito? Dentro desse crime.
Requisitos: pluralidade de agente, então para ter um concurso de pessoas precisa ter mais de um agente envolvido. Relevância causal, vínculo subjetivo e mesmo infração penal. Antes de entrar de fato nesse concurso de pessoa e entender qual é a participação de cada um, vamos entrar na teoria. Atualmente existem 3 teorias principais entre os doutrinadores: teoria monista, pluralista e dualista. Teoria monista, que é adotada no Brasil: todos que contribuem para o crime respondem pelo mesmo crime, mas cada um recebe uma pena de acordo com a sua participação. Então, o que isso quer dizer? Se tem um homicídio lá, se vai ocorrer um homicídio e tem 2 pessoas envolvidas e uma estava organizando lá, comprou arma e tal, e a outra de fato atirou, elas todas vão responder por homicídio, mas cada um vai ter de acordo com a sua participação, e uma pena maior e uma pena menor, certo? Essa é a teoria adotada no Brasil. Qual a teoria pluralista? É que cada agente responde por crime próprio. Então, nesse caso, cada um vai ter um crime específico, certo? Seja por comprar uma arma, seja por atirar, cada um vai ter um crime. Claro, pode ser o mesmo crime, caso eles dividam, não sei, cada um atira um, mas cada um vai responder de forma mais individual mesmo, tá bom? E a teoria dualista distingue atores e partícipes, sem separar o crime, mas sem sua participação somente, tá bom? Mas no Brasil é adotada a teoria monista. Dentro do concurso de pessoa, a gente vai ver que existem espécies de concurso de pessoas e diferentes agentes. O principal é o autor, que pratica o núcleo do tipo penal. Então, vai ter a autoria imediata e a mediata. Então, por exemplo, imediata, o próprio agente vai lá e realiza esse crime. A mediata é quando esse agente ele usa de outra pessoa para realizar, seja por coação, por um contrato, por alguma compra, alguma coisa assim, ele vai usar de outra pessoa para realizar. Mesmo realizando, comprando ou mesmo contratando outra pessoa, ele vai ser considerado a autoria, perfeito? Coautoria é quando o coautor executa o crime junto a outro agente, seja por auxiliando, induzir ou instigar, certo? Então, João segura e Pedro rouba. Ali houve uma coautoria, perfeito? Uma pessoa ajudou. E aí vai entrar junto na teoria monista. Ambos vão responder pelo crime, mas cada um com sua participação, com sua culpa, ok? E a última ali sobre a participação, os partícipes. Não executa o crime, mas auxilia. Quem é esse partícipe que tanto falam? É aquela pessoa que vai ajudar para que o crime possa ocorrer. Não de fato na execução, mas pode ser nas preliminares ou ajudando em algum elemento do crime. E aí vai ser 2 tipos de partícipes, tanto moral como material. O moral, induzindo ou instigando, então criando a ideia, incentivando que isso ocorra. Ou material, auxiliando, por exemplo, comprando o carro, levando as pessoas, comprando material para que esse crime possa ocorrer, certo? Qual é o importante disso daqui? O partícipe, ele vai responder, ou melhor, não só o partícipe, mas aquelas pessoas que induzem, instigam, criam a ideia, que buscam que esse crime ocorra, mas não de forma atuando lá na execução, eles só vão responder caso esse crime chegue na fase de tentativa. Se esse crime não chegar na fase de tentativa, ou melhor, nunca sair do papel, eles não vão responder, tá bom? E aí dentro desse cenário de concurso de pessoa, há 2 exceções principais, que é quando a pena ela diminui, que é quando tem a participação de menor importância. Então, houve uma pequena importância, uma pequena situação que essa pessoa participou, a redução da pena, certo? E a cooperação dolosamente distinta. Então, eu ajudei uma pessoa de fato a cometer um crime, mas ao decorrer da execução do crime, o crime ele aumentou. Então, por exemplo, eu queria apenas roubar, mas a pessoa vai lá e mata a pessoa. Eu queria apenas que ocorresse o roubo, mas esse autor, por exemplo, ele se exaltou e matou a pessoa. Eu vou responder apenas pelo que eu queria cometer, que era o roubo, tá bom? Mas em teoria, de forma prática, o artigo 29 é só isso daí mesmo sobre o concurso de pessoa, certo? E aí quando a gente entra no artigo 30, a gente tem que fazer essa passagem. No artigo 29 a gente falou sobre o concurso de pessoas, ou melhor, sobre as divisões, sobre o que cada um vai ser condenado, julgado, acusado. No artigo 30 a gente vai ter que pegar os elementos que se comunicam entre os concorrentes. Em um a gente dividiu. Nesse a gente vai misturar alguns elementos que vão transitar entre esses concorrentes. Mesmo, vocês vão ver na prática aqui. Artigo 30. Incomunicabilidade das circunstâncias. Então, características pessoais de um participante não se estendem aos demais. Um ladrão é reincidente, os demais não serão julgados da mesma forma. Então, se, por exemplo, da mesma forma ao contrário daí, se um ladrão é réu primário e uma pessoa já roubou, já matou um monte de vezes, esse caráter de réu primário não vai se comunicar com as outras pessoas. Por quê? Porque é uma característica pessoal daquele participante, daquele agente. Então, segundo o artigo 30, haverá incomunicabilidade das circunstâncias.
mas há exceções, como eu disse, algumas vezes vai se misturar essas características. E quais são essas características? São características elementares do crime, e essas sim vão se comunicar. Então, por exemplo, o que são características elementares, essenciais do crime? Vamos supor que eu sou um funcionário público e eu desvio dinheiro, que é caracterizado, chamado por peculato no Código Penal. Ali, o peculato ele precisa que seja um funcionário público, certo? Mas vamos supor que meu primo, que não é funcionário público, ele me ajuda nessa execução desse desvio de verba pública. Ele vai ser julgado por peculato? Sim. Por quê? Porque esse crime ele tem um caráter, um elemento essencial, que é o quê? Ser funcionário público, certo? E como ele me ajudou nesse ato, ele consequentemente vai ser julgado por esse crime de peculato, perfeito? Porque elementos essenciais do crime se comunicam. Aqui diz características pessoais não, mas elementos pessoais do crime sim, tá bom? Assim como, por exemplo, a questão do infanticídio, que o Código Penal diz que precisa estar sob influência do Estado puerperal. O que é isso? Vamos supor que a mãe lá não sei quantos meses, tem um período lá que a mãe, depois de ter o filho, certo? Ela, de forma hormonal, ela tem um período que pode causar um estresse a ponto dela matar o próprio filho. E o Código Penal, ele diminui a pena nesses estados de puerperal, que classifica lá, certo? Se uma outra pessoa ajuda essa mãe a matar o próprio filho, ele vai se enquadrar em infanticídio. E isso também é uma coisa que muita gente critica desse conceito do artigo 30, certo? Por quê? Porque não faz sentido. Por exemplo, nesse caso específico do infanticídio, a pena vai ser diminuída. Inclusive para essa pessoa que ajudou, que não estava no estado puerperal, seja um pai, seja qualquer pessoa, certo? Então, elementos essenciais para que o crime ocorra, e crimes específicos, por exemplo, peculato, infanticídio e outros, vão se comunicar, diferente de características pessoais de cada um, por exemplo, a residência, réu primário e etc. Tá bom? Artigo 31. Ajuste, determinação e instigação. Isso daqui a gente já falou que é o simples fato de combinar, criar ideia, etc., não vai ser punível, só se chegar à fase de tentativa, e aí pode ser punido sim. Exceções quando essas constituírem crime autônomo por si só. Vamos supor que eu estou incentivando a pessoa de fazer um crime de homicídio, certo? Mas a pessoa não chega a matar ninguém. Eu vou ser julgado por isso? Não. Por quê? Porque não houve a tentativa. Mas essa pessoa comprou uma arma de forma ilegal e ali ocorreu um crime, certo? Aí sim eu posso sim ser julgado, certo? Mas crime em geral do homicídio não, porque não chegou na tentativa. E aí o que diz aqui, quando constituírem crime autônomo por si só. Aí eu dei o exemplo de associação criminosa, que pode ocorrer associação, pode criar um grupo, mas o crime nunca chegar a ocorrer desejado, por exemplo, de homicídio, certo? Mas associação criminosa por si só já é um crime, ok? E aí a gente chega no último tópico, que é a medida de segurança, terminando aquele tema lá dos inimputáveis e semi-inimputáveis, perfeito? O que o artigo 96 para frente vai tratar? Sobre as medidas de segurança, que são as consequências para aqueles que não podem ser condenados por meio de penas normais, como as pessoas normais são, certo? Qual é a finalidade dessas medidas de segurança? Tratamento, prevenção e proteção social. Antes de tudo, vale ressaltar a diferença entre medidas socioeducativas. Então, menores de 18 anos, eles vão ser julgados de acordo com medidas de segurança? Não. Eles vão ter o ECA lá e eles vão para a Fundação Casa e vão seguir o ECA, certo? Que é um estatuto específico. A medida de segurança é unicamente para aquelas pessoas que não têm capacidade de entender, certo? Seja por uma questão biológica ou psicológica, tá bom? Atualmente no Brasil não, nos livros de doutrina vai ter dois sistemas principais sobre medidas de segurança. O sistema duplo binário, certo? Que vai tratar sobre a pena e a medida de segurança ao mesmo tempo. Então, por exemplo, na Alemanha, lá pode ocorrer da pessoa de ser julgada por meio de uma pena, então vai estar reclusa, e ao mesmo tempo vai estar na medida de segurança, certo? Sendo acompanhado de forma, seja internado ou tratamento ambulatorial, certo? Então tem esse sistema que mistura os dois. No Brasil, usa esse vicariante, que é o quê? Ou você vai ser julgado por pena ou por medida de segurança. Não tem como você ser tanto recluso como assistido por essas medidas de segurança, perfeito? Ou é um ou é outro. O artigo 96 vai tratar das espécies de medida de segurança, que são duas: internação e tratamento ambulatorial, que é um acompanhamento para essa pessoa, certo? Geralmente a internação é para aquelas pessoas que são mais perigosas, certo? Que
tem essa chance aí de voltar ou estão em situações mais críticas, ok? Artigo 97 é sobre a aplicação. E como é que se aplica essa medida de segurança? A periculosidade do inimputável deve ser constatada por perícia médica, ou seja, essa possibilidade de voltar a realizar o crime. A periculosidade é isso, certo? A medida de segurança possui prazo mínimo de 1 a 3 anos. Então não pode ter uma medida de segurança de 6 meses, não. É no mínimo 1 a 3 anos. E vai ser definida por juiz. Após o prazo mínimo, o agente permanece submetido enquanto não for constatado a cessação da periculosidade. Então, enquanto esse indivíduo não ser considerado apto a voltar para a sociedade e não cometer outros crimes. A cessação da periculosidade é verificada por perícia periódica. Perfeito? Então, essa é a aplicação. Artigo 98, semi-imputável. Capacidade reduzida, mas totalmente ausente. Então, o que é isso? Enquanto o imputável vai ter essa questão da internação ou tratamento ambulatorial, o artigo 98 ele vai tratar das pessoas que não são totalmente incapazes, certo? E aí vai ser duas consequências. Ou ele vai ter a pena reduzida, então ele vai ser julgado normalmente, e tendo essa pena de 1/3 a 2/3 reduzida, ou vai substituir essa pena por medida de segurança. Quem é que vai dizer isso? O juiz do caso, certo? Ele que vai ver se vai considerar ou não através de perícia, ok? E o artigo 99, que é o último, vai dizer sobre os direitos dessas pessoas que estão internadas, que é tratamento adequado, estabelecimento apropriado e respeito à dignidade humana. Esses últimos artigos aqui, eles são, por raciocínio mesmo, vocês conseguem entender, vocês conseguem compreender certo qual é cada um. Vale ressaltar esse sistema vicariante e decorar que é o adotado no Brasil, não é o duplo binário, o que pode ser cobrado em prova sobre isso. Até 1980 e pouco, eu não sei quanto, era adotado esse sistema duplo aqui, onde tinha tanto a pena como a medida de segurança. Mas a partir dessa reforma que ocorreu, se adotou o sistema vicariante, que é um ou outro, certo? Esse sistema duplo é adotado pela Alemanha, pela Itália, de forma bem diferente, porque o sistema penal deles é diferente, e para alguns outros países. Mas houve essa modificação, certo? Então, o artigo 20 e 31 demonstrou que uma simples ocorrência de uma conduta aparente criminosa não é o suficiente para a punição. É necessário ver se o indivíduo tinha compreensão, se conhecia a ilicitude, se agiu sob coação, se estava amparado em algum excludente, então estado de necessidade, legítima defesa, etc. Se tinha capacidade de entendimento, então se ele era doente mental ou não, e outras classificações, se estava embriagado, se o crime foi praticado em concurso de pessoas ou não, e é isso que a gente estudou nessa aula, certo? Por fim, o Código Penal também disciplina as medidas de segurança, aqui depois vocês leem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, essa matéria é bem densa, mas eu acredito que seja a matéria mais fácil de entender assim, lendo a própria legislação, porque está numa linguagem um pouco mais simples, certo? É bom vocês decorarem esse erro, espécie de erro de tipo, diferenciar do erro de proibição, certo? É importante lembrar de coação moral irresistível, obediência hierárquica e principalmente excludente de licitude. Ver cada um aqui se vocês tiverem tempo, como para não ficar a aula muito longa, eu tratei de forma bem simples, mas é bom ver um por um, certo? Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.